Na festa de 2 anos do Arena 98, recebendo com muito prazer e com enorme satisfação Zé Ricardo, técnico e bom, nosso convidado de hoje. Tudo bem, Zé? Bem-vindo ao Arena. Bem-vindo, Everton, bem-vindo aí a todos vocês da Arena 98, parabéns pela data, é um prazer estar falando com vocês. Muito bem. Ô Zé Ricardo, esse período agora está tudo parado, mas depois da volta do futebol, o Zé Ricardo já vai treinar quem? Já dá em primeira mão aí esse contrato que você assinou, porque aí o Brasil fica sabendo, Zé. Ô Everton, eu gostaria de poder estar falando aí alguma novidade para vocês, mas vamos aguardar e passar esse momento todo conturbado que nós estamos vivendo. Enquanto isso aqui, estando com a família, estudando bastante, fazendo uma atividade física e obedecendo aí as normas que a Organização Mundial de Saúde prevê para a gente poder passar por isso o mais rápido possível. Muito bem. Vinícius Grissi, Léo Gomide e Alexandre Silva. Ô Zé, queria começar falando um pouquinho do seu ano passado, né, que foi bastante movimentado, começando o ano no Botafogo, uma passagem muito rápida pelo Fortaleza e a reta final do Campeonato Brasileiro, conseguindo levar o Internacional para a Libertadores, preparando o time, de certa maneira, para receber o Kudê, que já tinha contrato acertado. Queria que você fizesse um balanço do seu 2019, né, antes da gente falar do futuro do futebol brasileiro, principalmente dessa passagem pelo Internacional já com um prazo definido na sua chegada e também da passagem muito rápida pelo Fortaleza. Então, Vinícius, na verdade, se vocês me perguntassem se o ano 2019 que eu pensasse que fosse assim, logicamente que não. Iniciamos um trabalho de reformulação lá no Botafogo, já que depois que nós conseguimos uma boa campanha no final de 2018, nós perdemos muitos atletas importantes, que faziam parte da espinha dorsal, vamos dizer assim, da equipe do Botafogo, entre eles o Igor Rabelo, o Matheus Fernandes e o Rodrigo Lindoso, que eram jogadores importantíssimos para a gente. Entendíamos que a gente tinha que buscar uma preparação especial para as nossas Copas, a Sul-Americana e também a Copa do Brasil. Tivemos muitos problemas no nosso período de pré-temporadas, perdemos sessões de treinamentos pelas condições que o clube oferecia naquele momento, mas entendíamos que preservar o clube naquele momento era o mais importante. Então abrimos um pouco mão também da primeira fase do Campeonato Carioca, que é a Taça Guanabara, né? Demos a opção de jogo colocar muitos meninos jovens, porque tínhamos uma tarefa difícil na Copa do Brasil, que era um foco nosso passado, já que o Botafogo vinha de uma eliminação no ano anterior contra o Aparecidense na primeira rodada. Isso causou muitos transtornos para o clube em 2018. E também tinha o Defensa e Justiça como primeiro adversário na Copa Sul-Americana, que era um adversário duríssimo. Naquele momento, dividia a liderança do campeonato argentino junto com o Racing. Então, temos opções de poder trabalhar com a equipe principal, que entendíamos um pouco mais, já que tínhamos feito uma pré-temporada muito aquém daquilo que imaginávamos. Não conseguimos ir bem no Campeonato Carioca, e isso aí trouxe uma pressão para a gente, mas dentro das Copas passamos as 3 primeiras fases do Campeonato da Copa do Brasil e também passamos pelo Defensa com 2 vitórias bastante contundentes. E a gente entendia que a partir daquele momento a gente podia retomar com todo mundo à disposição e com um pouco mais de jogo já podíamos retomar aquela reconstrução à equipe do Botafogo. Infelizmente o resultado contra o Juventude na Copa do Brasil no último lance praticamente nos eliminou, trouxe uma pressão muito grande e a gente acabou rompendo o trabalho. Depois de uma breve parada, tivemos a oportunidade lá no Fortaleza, né? Mas entendo que foi uma situação bastante especial, porque não só a gente, como também o clube, não esperava que tivesse a saída do Rogério também lá no Cruzeiro, uma pressão muito grande, porque ele verdadeiramente construiu um trabalho muito bonito lá no Fortaleza, e certamente a pressão aumentou muito grande porque os resultados naquele momento ainda não tinham acontecido. Assim como não vinha acontecendo também com o Rogério naquele início do Campeonato Brasileiro. Mas, logicamente, que a pressão aumentou e os diretores acabaram optando pela troca. Já a questão do Internacional, eu queria terminar o ano trabalhando, mesmo com a possibilidade muito real de que terminasse só o final do ano. Foi uma decisão difícil de ser tomada, mas até atendendo um pedido de um amigo que eu fiz no futebol, que é o Rodrigo Caetano, e entendia que seria importante essa participação minha lá, e eu também entendendo que conhecer novos atletas, viver
futebol gaúcho, que é um futebol que sempre me chamou também muita atenção pela competitividade, seria importante para mim terminar o ano trabalhando. Então aceitei o desafio, graças a Deus mantivemos o clube dentro de uma classificação para a pré-Libertadores, que depois se confirmou agora para a fase de grupo. E depois de um período de estudos e também de viagens que eu fiz agora nesse primeiro momento, fiz a opção de não trabalhar no estadual. Tive a possibilidade de trabalhar em alguns clubes, mas eu já tinha uma viagem marcada para a Itália, principalmente, onde eu consegui acompanhar alguns clubes lá e, a partir desse momento, me capacitar ainda mais e me preparar para um trabalho no segundo semestre aqui no Brasil ou fora do Brasil. Felizmente, essa mudança toda, por tudo que está acontecendo no mundo, mudou um pouquinho os planos, mas na hora certa, no momento certo, no clube certo, as coisas vão acontecer. A gente espera que tenha um ano mais calmo do que foi o ano de 2019. Ricardo, boa noite, é o Léo Gomide, prazer em conversar, recebê-lo aqui no Arena 98. Falando um pouco dos seus trabalhos, né? Eu falo muito aqui no Arena, também lá na Band, sobre, em alguns momentos, os dirigentes brasileiros, eles parecem não conseguir fazer uma leitura precisa sobre qual é a realidade que o clube dele vive, na verdade, e a expectativa que ele tem. Porque, por exemplo, você passou pelo Vasco, pegou o Vasco num período conturbado ali, depois da passagem do Milton Mendes, conseguiu colocar o Vasco numa Libertadores. No Botafogo também pegou num momento conturbado, se eu não me engano estava na zona de rebaixamento, quase chegou a Libertadores, mas foi para uma Sul-Americana. Ou seja, trabalhos dentro da realidade mesmo que os dois clubes poderiam viver. Não podem brigar por títulos, não podem almejar algo muito maior. Mas aí, na sequência, acabou sendo demitido. Só que depois que você saiu, citando esses dois clubes, nenhum conseguiu viver um momento assim mais regular ou até de uma busca de um objetivo mais palpável, como a competição ou uma classificação continental, do que como foi na sua época. Você acha que os dirigentes fazem uma leitura muito errada com relação à expectativa e realidade? Léo, obrigado aí pela pergunta e prazer estar falando contigo também. Eu acho que essa questão expectativa e realidade precisa estar bem clara no início do ano, mas é muito difícil um clube admitir, né? Um dirigente admitir que está brigando por uma Sul-Americana, que vai brigar para não cair, aquilo que vê acima de uma Sul-Americana ou de uma pré-Libertadores estaria computado como um lucro. É muito difícil a gente ter isso, né? As pressões aqui, elas acontecem muito grande por parte da torcida, por parte de parte da imprensa também, que gosta de ver o movimento um pouco mais alterado, assim, enfim. Mas eu tenho muita consciência daquilo que a gente fez. É difícil se autopropagar assim, mas a gente, são 4 anos disputando a Série A, a gente esteve sempre posicionado na primeira página, terminou sempre na primeira página, que é difícil, né? O Flamengo em 3º lugar, o Vasco em 7º lugar, o Botafogo em 9º e o Internacional agora em 7º lugar. Mas é difícil, eu entendo que essas são os desafios que nós temos que passar. Eu sou um treinador que estou começando a minha carreira e, confesso, comecei num clube de massa como o Flamengo. É difícil começar num clube tão grande como o Flamengo, Corinthians, Atlético, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, e se manter ali durante 1 ano e meio, para mim, foi uma satisfação muito grande. E a partir daí a gente vem tentando formatar uma carreira onde a gente possa ter ideias fixas, convictas e também um trabalho onde a gente prive pela honestidade, pela lisura naquilo que a gente faz. Só que os resultados aqui sempre vão marcar. Até ano passado nós discutimos aqui uma final de Champions, onde o Tottenham e o Liverpool tinham 2 treinadores, um com 5, outro com 4 anos de trabalho. E nenhum deles ainda tinha vencido nenhum título importante. E todos nós exaltamos isso, mas na verdade é muito difícil você enxergar um trabalho nesses parâmetros aqui em terras brasileiras. Ô Zé, eu vou aproveitar, inclusive, essa resposta sua para engatar uma pergunta dentro exatamente desse assunto, mas para você responder daqui a pouco, depois do intervalo. Hoje o Roger Machado, eu tenho quase certeza que é hoje mesmo, ele completa 1 ano de Bahia, e a gente vê também o Rogério Ceni lá no Fortaleza e tal. E, curiosamente, o trabalho desses 2 treinadores, que são bons trabalhos, tem também, a reboque, elogios frequentes aos dirigentes do Bahia e do Fortaleza.
Então a pergunta que eu te faço é o seguinte: por trás do treinador, se o clube não contar com um dirigente que tenha paciência, que entenda todo o processo, é impossível que o Roger Machado comemore um ano, que o Rogério Ceni comemore também. Aliás, o Rogério Ceni já está há 2 anos e alguma coisa lá ele veio para o Cruzeiro e voltou, mas ele juntando esse tempo todo há quase 2 anos, se não um pouco mais. Não há como acontecer isso que acontece com o Roger e com o Rogério se não tivermos dirigentes capacitados por trás. Daqui a pouco você responde. Eu vou chamar um rápido intervalo, mas antes eu quero só dar um recado aqui da O2BH, do Grupo Orange, e chamar a atenção para você que quer comprar a sua motocicleta, que o atendimento agendado está funcionando, que o atendimento online está funcionando, que você não pode, em hipótese alguma, ainda mais agora, que tem como eu venho dizendo já desde ontem, tem alguns segmentos da economia que estão bem, e o segmento das motocicletas está bem. E por que está bem? Porque o delivery aumentou muito e normalmente usam as motocicletas. Então, se você pretende entrar nesse segmento, ou várias startups, empresas estão nascendo que trabalham com esse processo de fazer a entrega, de buscar a sua compra, de entregar na sua casa e tal. Enfim, até tem um amigo nosso que lançou hoje a Vapt, que é uma empresa que busca e entrega na sua casa o que você quiser. Então é o seguinte, o Grupo Orange tem para você um monte de vantagens para você comprar sua motocicleta, a facilidade no atendimento online, no atendimento agendado e uma infinidade de marcas, modelos, de novas e seminovas para você. Então você quer uma Kawasaki? Tem. Quer uma Yamaha? Tem. Quer uma Ducati? Tem. Quer uma KTM? Tem. Quer uma Dafra? Também tem. Agora, se você quiser uma seminova de qualquer outra marca, tem também nas seminovas. 2.300 motocicletas esperando por você no maior estoque do Brasil, na maior do Brasil. Grupo Orange, deixa o Grupo Orange realizar seu sonho em 2 rodas. Não compre sem antes falar com o Grupo Orange. 2512-2200. 2512-2200, rápido intervalo, voltamos já, o papo continua com o Zé Ricardo, nosso convidado, nesses 2 anos de Arena 98. Até já. Acabei de fazer 49. Aí, quer saber, cara? Tá duro. Já. Estamos de volta, 8h29, de volta aqui. A gente, durante o intervalo, a gente tá pelo Zoom aqui, e aí a gente batendo um papo, né? E eu informei que amanhã, no meu Instagram, @EvertonFutebol, Everton com H, eu vou fazer uma live com o Daniel Seabra, e o assunto da live amanhã no Instagram é só anos 80. Roupa, jogos, música, futebol, só anos 80. Amanhã, a partir de 9 da noite, no meu Instagram, junto com o Daniel Seabra, vamos falar muito da época das boates, do que a gente ouvia no rádio naquela época. O Zé Ricardo está com a gente aqui, eu imagino que era um ouvinte da Rádio Mundial, né, lá do Rio de Janeiro e tal. Então, enfim, a gente vai falar muito desse assunto amanhã às 9 no meu Instagram, @EvertonFutebol, eu e o grande Daniel Seabra. Ô, gente, estamos de volta aqui com o Arena 98 e edição de 2 anos, hein? Hoje comemorando 2 anos. Nós temos um papo agora há pouco com o René Simões e Zé Ricardo está conosco. E eu fiz uma pergunta na saída do bloco agora para o Zé Ricardo responder. Zé, eu vou refazer porque muita gente está chegando agora. É possível nós termos histórias como a do Roger Machado no Bahia e a do Rogério Ceni no Fortaleza se nós não tivermos dirigentes que pensem como os presidentes do Bahia e também no Fortaleza? Acredito que você deu 2 exemplos aí que vem sendo marcado nos últimos anos pela excelente gestão que vem fazendo, né? Falo com um pouquinho mais de propriedade do Fortaleza porque estive lá, apesar do pouco tempo, e pude comprovar a seriedade com que os seus diretores, seu presidente, tocam o futebol do clube, né? O clube como um todo. E mesmo sem conhecer a fundo o trabalho da presidência, dos diretores do Bahia, o que todos falam tanto do Belintani, que é o presidente, como o Diego Serri, é que realmente tem uma blindagem muito grande ao departamento de futebol e eles conseguem, junto com o Roger e a sua comissão técnica, fazer um trabalho sem vamos dizer, sem ser tão influenciado externamente. E realmente fazer a gestão de dentro para fora e não de fora para dentro.
Isso é fundamental para qualquer treinador, para que ele se sinta prestigiado e com as forças que realmente tem que ter desses dirigentes para poder continuar o trabalho. E o que eu vejo é que não só esses dois casos, temos casos também bastante emblemáticos aqui no Brasil, e que eu acompanhando agora e fazendo os cursos que a CBF propôs a nós treinadores e também vendo a grade também para gestão de futebol, para novos gestores que estão se formando, a tendência é que a gente tenha gestores que entendam, que suportem um pouquinho mais o trabalho de médio e longo prazo, que a gente, experiências afora pelo Brasil, a gente vê que é o que dá o resultado, o que mais se aproxima do resultado, com chances menores de ruídos. Ô Zé Ricardo, Alexandre, prazer receber você aqui no Arena 98. Eu queria trazer você um pouquinho para a realidade aqui do futebol mineiro, né? A gente está com 3 técnicos novos aqui nos 3 times, né? E você conhece os 3 e gostaria que você falasse, né, para os torcedores aqui, o que podemos esperar do trabalho dos 3, já que estão no começo, né? Aliás, o Lisca pegou um trabalho já consolidado do Felipe Conceição. O Lisca no América, o Enderson que tá chegando agora no Cruzeiro, que tem uma missão um pouquinho mais complicada, né? De resgatar o Cruzeiro, de levar o Cruzeiro de volta para a Série A. E, claro, o Jorge Sampaoli, que é o mais badalado aí, que assumiu o Atlético recentemente. Eu gostaria que você, como um profissional, como colega deles, né? E como já enfrentou os 3 em várias oportunidades, falasse um pouco para os torcedores né, quando voltar, logicamente, o que a gente pode esperar do trabalho dos 3 aqui nos times de BH. Tudo bem, Alexandre? Prazer também falar contigo. Conheço um pouquinho melhor, não, um pouco melhor o Enderson, tenho um contato mais próximo com ele, trocamos ideias sobre jogadores e também de clubes por telefone, é um colega, um companheiro, tem tudo, conhece muito futebol mineiro, conhece a segunda divisão, que é importante, já foi, se não me engano, 2 vezes campeão, né, pelo Goiás e pelo América Mineiro. Então acho que ele tem tudo para fazer um trabalho de reconstrução, não vai ser um trabalho fácil, mas junto com o Ricardo Durbis, que eu acredito que façam uma boa dupla e tenham uma condição de fazer um bom trabalho. Certamente vão ter enormes desafios pela frente, mas eu acredito que pela força do Cruzeiro, pela camisa do Cruzeiro, pela sua torcida, vai conseguir o objetivo principal do ano, que é voltar para a Série A em 2021. Sobre o América Mineiro, o Lisca, apesar de não conhecê-lo muito, já enfrentei algumas vezes, mas eu tenho certeza que os trabalhos que vieram antes do América Mineiro o credenciam para fazer também uma grande temporada. Eu entendo que o movimento dele foi um movimento importante de começar um trabalho desde o início, né? O Lisca, que sempre foi um excelente treinador desde as suas categorias de base, formado no Internacional, e que os trabalhos que talvez mais tenham marcado ele são aqueles trabalhos que ele tenha pego durante a temporada e conseguido levar as suas equipes a posições muito interessantes. Então, também acredito que ele possa fazer um excelente campeonato, e eu acredito, pelo Campeonato Mineiro que vem fazendo, que o América Mineiro seja um forte candidato também para uma das vagas. Em relação ao São Paulo e no Atlético Mineiro, eu acho que dispensa comentários, é um técnico de gabarito internacional, que já dirigiu seleção em Copa do Mundo, fez um excelente trabalho com o Santos ano passado, chega com muita expectativa. Eu acompanho o São Paulo desde a época de Universidade de Chile, então tenho certeza que a torcida do Atlético vai ter uma equipe, ver uma equipe muito intensa, com muita apetite para o gol ofensivo, e certamente com a imensa torcida pressionando o adversário, vai ser muito difícil enfrentar o Atlético Mineiro, não tenho a menor dúvida disso. Tem um excelente plantel, então tem tudo para casar bem a situação. Talvez por grau de dificuldade, pelo momento que passa, o Cruzeiro tenha mais dificuldade esse ano, mas pelos aqueles ingredientes que eu mencionei aqui, pode superar tudo isso e buscar essa subida, essa volta para a Série A. E tanto o América Mineiro e o Atlético Mineiro acredito que tenham águas mais tranquilas, vamos dizer assim.
Ô Zé, falar um pouco de modelo de jogo, de ideia, né? Você falou dos técnicos aqui de Belo Horizonte, e que são 3 técnicos com ideias bastante ofensivas de jogo, que gostam de ficar com a bola. No ano passado, no Campeonato Brasileiro, a gente teve o Jorge Jesus e o Sampaoli dividindo aí o protagonismo, 2 técnicos também de ideias bastante ofensivas. Você mesmo lá no Inter, né, chegou para assumir um clube que tinha um time muito forte, mas que era um pouco criticado, às vezes, pela falta de ideias com a bola, e o seu trabalho rapidamente trouxe um pouco disso. Me lembro da vitória contra o Atlético aqui no Independência, se falou muito das suas características já entrando no time do Inter. Você acha que pelo sucesso, principalmente do Jorge Jesus e do Sampaoli no Campeonato Brasileiro do ano passado, a gente está vendo os clubes procurarem mais os técnicos com mais ideia de jogo, principalmente com a bola, algo que por algum tempo chegou a ser deixado um pouco de lado aqui no futebol brasileiro? Olha, Vinícius, eu vejo de forma natural, né? Acho que o mundo todo, as principais equipes vêm buscando uma ideia de jogo mais interessante, mais ofensiva, definitivamente entendendo que o futebol precisa ser um entretenimento agradável para o público, e realmente a maneira como se joga faz com que isso cresça, e tanto o Jorge Jesus quanto o Sampaoli demonstraram que é capaz. Logicamente que depende muito da qualidade do seu elenco para que você possa executar tudo aquilo que foi mostrado por essas 2 equipes, tanto o Santos quanto o Flamengo ano passado. Não existe uma forma única de você vencer um campeonato, vencer uma partida. O que eu entendo é que, independente da forma como você queira que a sua equipe joga, você precisa ser competente, né? A gente acabou de ver na Europa um Atlético de Madrid vencendo o Liverpool, quando todo mundo achava que o Liverpool ia vencer, mas o Atlético de Madrid, mesmo não tendo um jogo tão vistoso como a equipe do Liverpool, foi competente daquela maneira. E a gente não pode nem dizer que foi aquele jogo, né? O Atlético de Madrid, desde 2013, 2014, com o Simeone, joga de uma forma um pouco mais reativa, e com isso ele conseguiu 2 vice-campeonatos de Champions League, um campeonato da UEFA League, se eu não me engano, em 2018, e um campeonato espanhol também. Então é uma maneira de jogar em que eles entendem isso de forma tranquila, né? De forma já bem enraizado no seu modelo de jogo, do seu estilo de jogo, e eles são competentes para isso. Então, independente da forma como você vai jogar, acho que você precisa ser competente. Para o meu paladar de jogo, certamente que o jogo mais ofensivo, um jogo que você seja, como a palavra da moda que está aí, seja mais protagonista, que me agrada mais. Zé Ricardo, até num gancho dessa sua resposta, você, no trabalho do Fortaleza, acabou herdando um time em que o técnico hoje ele é colocado como talvez o maior da história do clube, que é o Rogério Ceni no Fortaleza, e além disso, né, do status já de ídolo do torcedor, o Rogério ele organiza o time dele ofensivamente, né, um ataque mais posicional, né, ocupa muito bem os espaços, e os seus trabalhos nos clubes cariocas era um time que não era reativo, não jogava por uma bola, mas um time mais funcional, né, de se organizar a partir da zona da bola do que um ataque posicional. Eu queria saber o quanto isso dificultou nessa trajetória, por mais que tenha sido curta no Fortaleza, e se no Inter o seu trabalho já conseguiu encaixar mais fácil. Eu acredito que sim. O que eu vejo é que o problema lá no Fortaleza que aconteceu é que nos primeiros resultados os resultados não vieram, e logo depois, na 3ª ou 4ª partida que estava fazendo pelo clube, já havia uma necessidade de você buscar o resultado para que você se fortalecesse, né? Ali dentro até do próprio momento que a gente passava ali. O clube ficou girando naquela zona ali entre 12º e 16º, não foi em nenhum momento entrar em zona de rebaixamento. Tem um modelo de jogo muito bem estabelecido da época do Rogério, e eu acho que ali teve um problema também que acabou sendo fundamental para a gente. Ele tem no seu goleiro, Felipe Alves, que para mim é um que desempenha a melhor função de último homem, porque ele consegue jogar e, além de ser um excelente goleiro embaixo da trave, ele consegue fazer uma leitura muito, muito fina da cobertura do último homem, controlar muito a profundidade da equipe adversária quando você dá em bloco alto,
mas ao mesmo tempo com a bola no pé, ele é um jogador extraordinário, que é mais um jogador de criação. E a gente teve a falta de sorte de perder o Felipe em 3 ou 4 das 7 partidas que fiz lá. Isso dificultou um pouquinho, o momento não era um momento, vamos dizer, que a confiança estava em alta, e logicamente as coisas que aconteceram também ali da saída do Rogério, houve uma pressão muito grande e acabou a ruptura acontecendo. Mas eu sou adepto, eu gosto do jogo posicional. Quando eu tinha a oportunidade, como eu falei na resposta anterior, vai depender muito do plantel que você tem. Quando tive a oportunidade, tanto nas categorias de base do Flamengo, a equipe que foi campeã da Copa São Paulo em 2016, que revelou tantos jogadores, tinha um jogo posicional muito forte, mas com trocas de movimento, troca de função de alguns dos atletas que depois vieram subir ao profissional, mostrar toda a sua capacidade. E no primeiro ano, no profissional do Flamengo, a gente também já conseguiu fazer um jogo mais posicional. E apesar do pouco tempo que tive no Internacional, acredito que pela qualidade dos atletas, apesar da equipe estar muito desgastada por todo o ano e pela perda da Copa do Brasil para o Atlético Paranaense, a gente conseguiu já dar alguma coisa ao Internacional, e logicamente que se tivesse a possibilidade da continuidade, provavelmente seria nessa linha que seguiríamos. Muito bem. Ô Zé, obrigado pelo papo aqui. A gente queria estender mais, rapaz, mas tem mais um bloco de intervalo aqui, a gente já está caminhando para o final. Da próxima vez a gente marca mais cedo, porque eu tinha muita coisa ainda para perguntar, mas lamentavelmente não vai ser dessa vez. Obrigado por ter atendido ao nosso chamado, ao nosso convite. Boa sorte para você na retomada do futebol. Aliás, boa sorte para nós, né? Essa retomada do futebol. E se cuida aí. Um grande abraço. Obrigado, Everton. Foi um prazer, tá? Obrigado também, parabéns pela data aí do programa. Eu estou sempre à disposição de vocês aqui. Um abraço para o povo mineiro também em especial. Valeu. Tá aí o Zé Ricardo, nosso convidado, na noite desta quinta-feira, 2 de abril, aniversário de 2 anos aqui do Arena 98.